Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço. É com alegria que retornamos ao nosso encontro semanal, na companhia desses dois anjinhos que vocês tinham que estar vendo a cara agora aqui. Vamos lá, meninos? Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos que estão brindados pela abertura de Maria de Fátima Miranda. E Eduardo Araújo. É muito bom, né? Olha a cara Iniciar dele. o programa com Maria de Fátima Miranda já é diferente, né? Essa voz maviosa. É, maviosa. Misericórdia. Sejam todos muito bem-vindos. Pois é, vamos lá, Jesus nos conduza. Estamos aí aonde, Maria de Fátima Miranda? É o último parágrafo do item 160, que é do capítulo 3, né? Já é o último, são os últimos momentos do estudo do livro que é o Espiritismo. Dessa vez, Dessa vez, é. O que acontece depois que termina, Luiz Guigino? Não acaba nunca. Esse nosso estudo, ele é eterno, é imortal, certo? Então nós temos como se fosse uma encarnação, depois uma reencarnação, certo? Então, quando terminar esta passada pelo que nós encontramos nessa obra, nós recomeçamos. Que maravilha, hein? Passa rápido, né? Passa rápido. Gente, impressionante. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos, já que a voz da Miranda é maravilhosa, vamos deixar ela continuar a leitura. Deixar ela continuar a Olha leitura, só. vamos É? embora. A voz Aguarde. maviosa, Luiz. Maviosa. Misericórdia, vamos Então, lá. ó, capítulo 3, é o tópico Homem depois da morte, questão 160, lá no último parágrafo. É. Último parágrafo. O último parágrafo da questão 160. Como dissemos, a Terra é um dos lugares de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, do qual cada um se pode libertar, melhorando-se suficientemente para merecer habitação em um mundo melhor. Ver o Livro dos Espíritos, questão 237, Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Idem, parte 4, das Esperanças e Consolações. Capítulo 1, das Penas e Gozos Futuros. Revista Espírita de março de 1858. O Assassino Lemaire, é isso? Lemaire. É. Idem, junho de 1858, O Suicídio da Samaritana. Idem, dezembro de 1858, Sensações dos Espíritos. Idem, outubro de 1859, O Pai de esse nome, Crepin. Idem, fevereiro de 1860, Stelle Requier, não sei, deve ser. É o Aloysio que sabe aí o francês. O francês está aqui guardado, né? Idem, agosto de 1860, O Suicídio da Rua Quincampoix. Quincampoix, viu? mas que chique, hein, Aloysio Pois Guigino? é, gostei do Tá campo vendo? A. Quincampoix. Idem, outubro de 1860, O Castigo. Idem, dezembro de 1860, Entrada de um culpado no mundo dos espíritos, Castigo do egoísta. Idem, fevereiro de 1861, O Suicídio de um ateu. Idem, setembro de 1861, A Pena de Talião. São E dicas aqui, aí muito importantes, né? É. De Ele dá leitura todo que o Kardec conteúdo. que traz aqui pra gente. Não sei se todas as traduções aí, todas as edições têm essas dicas, mas vale a pena. É. E que estudar. só fazendo um refresco aí na nossa memória, nós estamos tratando desse ponto em que Kardec faz uma colocação de como seria essa tortura, esse sofrimento na vida espiritual após deixarmos o corpo físico, isto é, na vida espiritual. E nós aqui vimos na semana passada que é tudo em função e relativo àquilo que nós semeamos nesta vida, nesta etapa
da nossa jornada evolutiva e que será inerente a cada um de acordo com as suas obras. Certo? Então, uns vão sofrer mais, outros menos, mas que isto não é irremediável. Pelo contrário, nós teremos sempre uma nova oportunidade, como uma nova encarnação, onde nós teremos, então, chance de vivenciarmos dificuldades para o nosso aprendizado. Na semana passada, o Eduardo narrou, inclusive, uma coisa muito pessoal dele, que foi a situação do pai dele, que passou por uma série de dificuldades na vida e que foi alertado que aquilo que ele passou não era nenhum castigo, mas era oportunidade de aprendizado e de mudança, de uma mudança de atitudes, de pensamentos, de valores. Então isso é o que o que acontece conosco. Então por isso é que Kardec, continuando nessa sua reflexão, ele nos diz que a Terra é um dos lugares de exílio e expiação, um purgatório para os espíritos que necessitam disso. E nós temos, dentro do Evangelho, quando fala no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, uma classificação dos mundos, mas não é um mundo físico, não. São as sociedades que habitam esses mundos. Certo? Então, nós que habitamos, no caso aqui, a Terra, nós estamos num estágio de evolução. E esse estágio de evolução, nós encontramos na sociedade onde nós estamos inseridos tudo aquilo que nós precisamos para aprendermos, para mudarmos ou continuarmos sofrendo se não quisermos mudar. Porque se eu não mudar agora, eu vou ter que outra oportunidade mais adiante, e se eu não mudar, vai ter outra oportunidade mais adiante. Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta: quantas vezes nós teremos que reencarnar para que possamos atingir uma situação de espíritos bons e puros? E a resposta dos espíritos é muito simples: tantas quantas forem necessárias. Certo? Então, nós reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias para que nós possamos assimilar e colocar em prática aquilo que é necessário para o nosso estágio de evolução, para a nossa necessidade de evolução. E é por mesmo isso que um aluno perguntar ao professor: quando é que eu vou passar de série? Pois é. Quando você estudar e merecer passar. E tiver bons resultados Exatamente. nos seus exames. Certo? Então é por isso que a Terra é um purgatório, é um lugar de purgarmos as nossas deficiências ainda, as nossas imperfeições. Por isso é um purgatório. Um purgatório que é de oportunidades, não é apenas não é de castigo, é de oportunidades. As pessoas, apesar de nós estudarmos a doutrina, você que está aí nos acompanhando na sua casa, nós muitas vezes colocamos em dúvida a questão da justiça de Deus. E aí as nossas dificuldades, elas são oriundas, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, ele já inicia falando das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Chega mesmo a dizer que as causas de sofrimento preponderantes são as causas atuais, porque a maior parte das nossas escolhas que acabam gerando as consequências que hoje nós estamos vivendo. Se nós pararmos para analisar, muitas das dificuldades que passamos têm a ver com as nossas escolhas nesta encarnação e com a nossa maneira de proceder, o nosso comportamento moral. Agora, quando a gente está passando por uma provação em que a gente não encontra explicação nesta vida, os espíritos dizem, necessariamente a explicação está em outras vidas. E aí qual é a questão? Apesar de nós dizermos que acreditamos na reencarnação e nas múltiplas existências que já tivemos, a verdade é que pelo fato de nós não lembrarmos do passado, o esquecimento do passado, né, que é uma bênção segundo os espíritos,
as pessoas acabam colocando em dúvida a justiça de Deus diante daquilo que elas estão passando. Agora, se nós fizéssemos uma regressão de memória, né, e muita gente tem esse desejo, mas por misericórdia, a espiritualidade muitas vezes não permite, ainda que você vá a um profissional fazer regressão. Minha esposa já foi fazer regressão de memória, já apagou, já fez, não via quase nada. Porque não depende do profissional que trabalha com isso, não, um psicólogo, um terapeuta em geral, um hipnólogo, ele não tem o poder de nos fazer enxergar as vidas passadas. Ele tem a competência profissional de nos colocar em um estado alterado de consciência hipnótica que favorece o mergulho em memórias anteriores. Essa sua colocação, Eduardo, é muito interessante, porque eu já vi uma ocasião, uma colocação que foi feita por um expositor, um estudioso, editor de livros, inclusive, que diz que ele não é culpado dos erros que ele comete hoje em dia, porque ele não se lembra do que ele fez. Então o culpado é Deus. Tá? É uma coisa terrível, né? Mas foi colocado isso. Então, veja bem, eu não me lembro do fato, mas eu posso resgatar a minha situação decorrente desse fato. Isso eu posso. Se eu buscar me conhecer, e aí vem aquela célebre questão 919A do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Tá? Então, se eu buscar me conhecer, identificar em mim o que eu preciso mudar, eu não estou lembrando do que eu fiz, mas eu estou lembrando resgatando o que eu sou, como eu estou. E isto, para mim, é que é o importante. É eu resgatar o que eu sou, e é por isso que você falou, com muita propriedade, que o importante é a vida atual. Tá? Porque é na vida atual que nós podemos mudar esta situação em nós. Nós não mudamos o passado. Certo? Nós não temos ainda o futuro, mas nós temos o presente. E é por isso que tem esse nome, presente. É um presente que nós recebemos, é a oportunidade que nós temos para que nós possamos mudar alguma coisa em nós. E esse mudar alguma coisa em nós é o resgate que nós precisamos fazer nessa busca de mudanças morais em cada um de nós, que é o nosso progresso, é a nossa evolução. E aí, continuando, né, não lembrar do passado é uma questão tão importante e de misericórdia de Deus. Nós vemos no livro Nosso Lar, a dona Laura, que era um espírito já relativamente equilibrado, por diversas vezes passou orientações importantes ao André Luiz, ao espírito André Luiz. Ela estava se preparando para reencarnar, né, juntamente com o esposo dela. Eles iriam novamente casarem-se na Terra, numa nova tarefa aí. E ela foi orientada pelos benfeitores espirituais a estudar algumas encarnações anteriores dela. E eu não sei se foram 3 encarnações, não foi? 2 encarnações, não é isso? Não conseguiu passar daí. E primeiro ela leu, depois ela ia fazer uma regressão de memória no plano espiritual para poder projetar, né, a próxima encarnação. E os espíritos dizem a ela, né, que ela própria relata isso, que ela não teve autorização de ir além, porque ela não iria suportar. Aí vocês parem para pensar, ela está desencarnada e ela não teve bem assistida, né, e não teve autorização para regredir antes de 2 vidas, né? O Aloysio citou 2 ali, eu nem lembro exatamente. São 300 anos, mas compreende a duas encarnações. São 300 anos, isso mesmo. Aí vocês imaginam o que são 300 anos na vida de um espírito? É nada. E ela não tinha condições, segundo os benfeitores informaram a ela não iria suportar. Isso quer dizer o quê? Se nós lembrássemos, muita gente diz, mas eu precisava lembrar do que eu fui. A gente simplesmente enlouqueceria, Luiz. Nós não suportaríamos. Eu tenho que ter a ideia mais precisa possível do que eu sou. Exatamente. E não do que eu fui. Tá?
O que eu fui não vai me trazer nada. Ao contrário. Né? Ao contrário. Então eu tenho que buscar, identificar, conhece-te a ti mesmo, né? Você tem que identificar o que você é, como você está. Porque é em cima disso que você poderá ter a oportunidade de trabalhar, de se esmerar, de se esforçar para mudar os seus hábitos. A gente fala muito em reforma íntima, né? Toda vez que está em palestras, estudos, não sei o que, a gente fala, não, nós estamos aqui para trabalharmos na nossa reforma íntima. É muito bonito isso. Agora, o que é reforma íntima? Faxina interior. Faxina interior, mudança de hábitos. É por aí. É isso mesmo, é mudança de hábitos. Porque a faxina interior só vai ocorrer pela mudança de atitudes, mudança de hábitos, mudança dos seus pensamentos, das suas prioridades, dos seus valores. E isto é feito agora, certo? Não é feito antes, não. Isso é feito agora, certo? Então, isso é que é importante nós entendermos, e é por isso que é colocado aqui que a Terra é um dos lugares de exílio, de expiação e de reparação, certo? É um purgatório, é onde nós purgamos aquilo, temos oportunidade, nem todos purgam, né? Mas temos oportunidade de purgar, de eliminar, de drenar essas imperfeições que ainda estão em nós. Uma coisa é certa, só Deus não muda conosco. Não é? Nós vamos estar sempre nesse movimento, até que conquistamos as virtudes. As virtudes conquistadas, o espírito não retrograda, ele vai continuar se aperfeiçoando. Esse termo retrograda é interessante, né? Não involui, isso, né? Não, porque a gente não anda para trás. Só que anda para trás é caranguejo, nem o caranguejo. O caranguejo anda de lado, certo? Não anda para trás, certo? Então é uma coisa interessante, nós tenhamos muito claro para cada um de nós. E nesse item aqui também, com essas referências todas que são chamadas aqui, são importantes porque são exemplos, são situações que nos são colocadas, nos são dadas acesso para que nós possamos entender melhor situações que foram vivenciadas, que foram dadas a conhecer e que é interessante que nós possamos buscar e ler. E essa sucessão aqui, esse apanhado de referências que são dadas aqui. E vamos aí já dar início à questão 161. Dá tempo da gente pelo menos ler e semana que vem daremos continuidade? Vamos. Então, capítulo 3 do livro que é o Espiritismo, questão 161. Pergunta é a seguinte: a prece será útil às almas sofredoras? E a resposta de Allan Kardec: todos os bons espíritos a recomendam, e os imperfeitos a pedem, como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma por quem se pede experimenta um consolo, porque vê na prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre consolado quando encontra pessoas que compartilhem de suas dores. De outro lado, pela prece, o exortamos ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar-lhe as penas, quando ele, de seu lado, o favorece com a sua boa vontade. Então, aí tem uma recomendação aí da leitura de O Livro dos Espíritos, questão 664, e também da Revista Espírita, de dezembro de 1859, que fala sobre os efeitos da prece. Uma excelente dica aí para quem vai querer aprofundar nessa questão. Kardec é muito feliz aqui e quando ele cita, né, que os espíritos a recomendam e aqueles que sofrem a pedem. E é verdade, né? A prece tem um poder muito grande. Eu me recordo, sempre gosto de contar essa história que para mim foi bem significativa. Eu participava de um culto do Evangelho no Lar, na casa de uma grande amiga, a Belinha, né, com a mãe dela, a Dona Grécia, seu Eliseu. O grupo jovem, né, que nós frequentávamos à época, se reunia todos os domingos às 8 da noite na casa da nossa amiga Belinha,
da sua mãe, Dona Grécia, e do seu Eliseu. Eram muito jovens, foi um momento assim maravilhoso que nós tínhamos. E eu era um frequentador assíduo, né? Eu era muito dedicado, mas teve um domingo que eu não compareci. Eu não me recordo exatamente porquê, mas eu não fui. Eu estava com algum problema. E eu lembro que eu estava muito triste. Isso eu não esqueço. E quando eram 8 da noite, que era o horário que eu deveria estar lá, eu estava muito mal emocionalmente. E eis que de repente aconteceu algo incrível. É como se alguém pegasse um balde de felicidade e jogasse na minha cabeça. Eu achei aquele estranho, senti um bem-estar, uma alegria e fui dormir em paz. Na semana seguinte, quando eu retornei ao estudo, ao culto, a Belinha, né, e a mãe dela falaram: olha, Eduardo, nós ficamos preocupados, você não veio, você nunca falta, nós oramos muito por você. Quando ela falou, nós oramos muito por você, eu automaticamente lembrei daquela alegria que eu senti e era exatamente o horário do início do estudo do Evangelho. Impressionante. A prece é algo que nós não damos a importância que ela tem, certo? Porque ela pode ter dois sentidos, né? A prece pode ser uma prece que, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, né, na 659, né? Nós lembramos de Deus, falamos com Deus e atraímos para junto de nós os bons espíritos. Como nós sabemos que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos, quando nós estamos acompanhados de bons espíritos, essas influências serão boas. Lógico. Então as orientações, as vibrações que nós vamos receber serão muito boas. E também tem, no caso aí do que foi citado pelo Eduardo, as preces intercessórias. Quando nós oramos pelo outro, nós emitimos energias saudáveis, nós emitimos aquilo que vai fazer bem para o outro. Certo? Então, a prece é sempre uma medicação, um remédio, uma força que nos é dado alcançar para que nós possamos visualizar caminhos pelas influências que nós vamos passar a receber, encontrarmos em nós as forças que precisamos para caminhar por eles, são as influências dos bons espíritos que estarão juntos de nós, e nós nos sentiremos bem amparados e fortalecidos. Então, sempre, na dúvida, vamos orar. Os bons recomendam, né? E os imperfeitos sentem necessidade de pedir. Prece por eles. Quando alguém está sofrendo e chega junto a nós e narra a sua realidade, está buscando essa nossa oração, porque quem escuta com amor já está envolvendo em oração. É isso aí. Diante disso, estamos pertinho do final do livro aí. Semana que vem vamos encerrá-lo, provavelmente. E vamos juntos, mas não se preocupem, você que está chegando agora pode estar pensando, meu Deus, logo agora que eu cheguei estou encerrando o livro, mas não, vamos começar tudo de novo com muita alegria, porque à medida que nós estudamos, nós vamos aprendendo cada vez mais. Então até lá, semana que vem, se Jesus assim o permitir, estaremos juntos. Muita paz a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Que Jesus nos conduza, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez
eu, Renato Souza e a equipe técnica para darmos sequência ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Estamos em março de 1859, né, Renato? Exatamente, meu parceiro. Bill. Isso aí, estamos juntos, né? Juntos mais uma vez. E hoje nós vamos dar sequência, né, ao fenômeno de transfiguração. O que seria transfiguração, meu parceiro Renato? Vamos buscar lá no Google. Vamos buscar lá, né? Modificar-se, não é isso? Mudar feições. Transformar, metamorfosear-se. Isso, tudo isso. Alterar a figura, enfim, isso tudo é transfiguração. E nós temos uma famosa transfiguração, né, com Jesus lá enfim, no Tabor. Isso, enfim, exatamente. É o momento mais conhecido lá sobre isso. O Renato vai buscar isso aí pra gente. Vamos buscar aí, daqui a pouquinho, a gente vai trazer aqui. Fala, com certeza. Enquanto a gente adentra verdadeiramente no tema fenômeno de transfiguração, que eu vou começar aqui, Renato. Tá bom, vamos lá. Extraímos o seguinte fato de uma carta que nos foi escrita em setembro de 1857, no ano do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Certo. Por um de nossos correspondentes de Saint-Étienne. Olha, Saint-Étienne. Você gostei, meu hein? Pai amado. Eu gostei. Meu francês cometido agora. Saint-Étienne. E após referir-se a diversas comunicações de que foi testemunha, ele acrescenta: dá-se um fato extraordinário numa família de nossos arredores. Das mesas girantes passou-se a poltrona que fala. Depois, um lápis foi ligado ao pé dessa poltrona e ela indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mas como brincadeira de como uma coisa seria séria. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa, ordenando que lhe passassem as mãos sobre a cabeça, depois de a fizessem deitar. Ela adormeceu quase imediatamente e, depois de um certo número de experiências, transfigurou-se, ou seja, tomava os traços e a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que não havia conhecido e de um irmão falecido há alguns meses. Essas transfigurações ocorriam sucessivamente numa mesma sessão. Disseram-me que ela falava um dialeto que não é mais o do nosso tempo, pois não conheço nem o antigo nem o atual. O que posso afirmar é que numa sessão em que havia tomado a aparência do irmão vigoroso e decidido, essa mocinha de 13 anos deu-me um rude aperto de mão. E aí, Renatão? Interessante, não é? Bacana, porque transfiguração é coisa do passado. Exatamente. Literalmente coisa do passado. Passado longínquo. Longínquo, né? Tá lá, olha só, coisa do passado. Tá lá em Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Nós vamos trazendo alguns trechinhos aqui desse capítulo do Evangelho de Mateus para falar da transfiguração de Jesus. Exatamente. Né? Que a gente precisa entender. Então, Jesus, médium por excelência, sim, não é? Olha, né? Por excelência, né? Fez assim, ó. Tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus.
Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E é interessante a passagem, por quê? Porque as pessoas não iriam acreditar. Naquela época, né, notável mediunidade de Jesus, não iriam dar crédito. Então, tudo ao seu momento certo, né? Sim, hoje a gente sabe que é mediunidade, né? Claro. Mas ontem nós não sabíamos. Tudo, né? Ali um trabalho de evocação, os espíritos vieram, trouxeram os recados que tinham que trazer, Jesus precisava conversar com eles, e etc, etc. Uma série de situações. Conversinha básica, né? Com Moisés e Elias, isso. Levaram eles, olha, vem cá, vamos ser testemunhas aqui de situações para vocês deixarem escrito no Evangelho. Exatamente. Não é? Porque trataremos desse assunto amanhã, então não tem como dar errado. Exato. Lembra lá no iniciozinho do mês que nós falamos nos planos de Jesus, não tem como dar errado. Exatamente. Não tem como dar errado. Falaremos de transfiguração amanhã, porque amanhã eu estarei enviando Allan Kardec, amanhã estarei enviando outros espíritos, né? Para cá, para trazer luz, aquilo que eu estou querendo dizer, né? Aquilo que eu estou tentando dizer e o que eu estou mostrando, o que eu estou mostrando para vocês verem com os próprios olhos, né? Aqui, exemplificando. Perfeito. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá. Bom, esse fenômeno repete-se constantemente, da mesma maneira, há 18 meses, mas somente hoje produziu-se espontânea e naturalmente, sem imposição das mãos. Apesar de bastante raro, esse estranho fenômeno não é excepcional. Já nos falaram de diversos fatos semelhantes e nós mesmos fomos testemunhas de algo parecido em sonâmbulos no estado de êxtase e até nos estáticos que não se encontravam em estado sonambúlico. Além disso, é certo que emoções violentas operam sobre a fisionomia uma mudança que lhe dá uma expressão completamente diferente daquela do estado normal. É importante ele colocar aqui, repetindo aqui, além disso, é certo que emoções violentas operam sobre a nossa fisionomia e é muito sério, a gente vê, é notório isso, né? A gente quando está com raiva, né, Renato? A gente toma, às vezes, até formas que as pessoas olham pra gente que não te reconheci, cara. Sim, quem nunca, sim, né? Sim. Eu não te reconheci, você não parecia a mesma pessoa. Porque você se transforma de uma tal forma que é a transfiguração, né? Você se torna uma outra pessoa. E é um fenômeno anímico ali que você está tendo por causa do seu ódio, ou a própria alegria, que talvez não transmita tanta... não vai transmitir medo, logicamente, né? Mas esse efeito é bem claro, né, Renato? Essa questão da transfiguração, até no nosso dia a dia, né? Sim, normal. A gente, materialmente falando, a gente franze a testa, a gente né, olha diferente. Muda o seu semblante, muda o seu olhar, muda a expressão que você faz, o que você irradia, muda tudo. Diante de várias situações, né, que a gente passa no dia a dia. E podemos, através dessas influências mesmo, da utilização da mediunidade, estarmos atuando dessa forma. Sem dúvida alguma. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. Não vemos, do mesmo modo, criaturas cujos traços móveis se prestam à vontade a modificações que lhes permitem tomar a aparência de outras pessoas? Por aí se vê que a rigidez da face não é tal que não possa prestar-se a modificações passageiras ou menos profundas. E não há nada de surpreendente que um fato semelhante possa ocorrer nesse caso, embora talvez por uma causa independente da vontade. A propósito, eis as respostas que foram dadas pelo Espírito São Luís, sempre São Luís, né? Sempre. No dia 25 de fevereiro, o último, né? Fevereiro de 1859, em sessão da Sociedade. Primeira pergunta. O caso da transfiguração de que acabamos de falar é real? Respondeu São Luís, sim. Nesse fenômeno, existe um efeito material? Responde São Luís. O fenômeno da transfiguração pode ocorrer de modo material, a tal ponto que nas diferentes fases em que se apresenta, poderia ser produzido em daguerreotípia. Daguerreotípia. Vamos ver o que significa enquanto o Bill vai adiantando aí. Né?
Aqui mesmo já diz uma nota da editora, Tem uma né? nota aí? Que é um antigo processo de obtenção de imagens fotográficas por ação do vapor de iodo sobre uma placa de prata sensibilizadora. Após vários minutos de exposição sob a luz forte, revela-se a imagem, que é então fixada com hipossulfito de sódio. É um Nossa, efeito químico, físico, né? Enfim, eu vou tentar falar de As novo isso aqui. substâncias sendo manipuladas, né, Bill? Exatamente. Para a realização dos efeitos, dos fenômenos, né? Para ver como os espíritos busquem a natureza, né? As potencialidades que estão na natureza. Fenômeno de daguerreotípia. Transfigurei, Bill, transfigurei aqui. Pô, o Renato se transfigurou forte agora com esse... Meu Deus. Mas vamos lá. Bom... 3, né? É 3, né? 3, vamos lá. Como se produz esse efeito? Pergunta o Kardec e responde o Espírito São Luís. Mas antes disso, nós estamos aqui para lembrar que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita do ano de 1859, estudando ainda o mês de março de 1859. Mas repetindo a pergunta, a terceira pergunta, que diz: como se produz esse efeito? Responde São Luís. Bom, a transfiguração, como entendeis, nada mais é que uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo não muda jamais. Importante isso. Todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. Olha só que importante. Eu posso movimentar músculos da face, não é? Em razão da questão da materialização, tendo, né, a transfiguração como base, que é o exemplo, né, que é o exemplo que ele está dando, modificar um músculo que vai alterar a minha aparência. Exatamente. E vai passar para alguém o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e tudo mais, né? Vai passar direitinho o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Tá? Exatamente. Agora, eu não posso... a questão importante aqui é que quando você sente a aproximação de um espírito, né, do perispírito ao do perispírito do desencarnado, não é? Com o perispírito do encarnado, já há uma ligação, uma alteração nesse sentido. Sim. Né? Já há isso, né? Já acontece alguma coisa. Você já pode apresentar no seu corpo físico alguma conotação disso. Uma impressão daquilo que o espírito está trazendo, né? Ele vem com o sangue fechado, como você lembrou bem. Você está com raiva, está com ódio. Isso. E a influenciação daquele espírito você vai absorver pela sua mediunidade, né? Como acontece com dores também, que o espírito está sentindo, você sente aquela dor, ou a dor no peito, ou a dor abdominal, você sente aqueles reflexos, né? Exato. E a própria aparência, não física, mas perispiritual, você acaba também recebendo aquelas informações, né, Renato? Sim. Não conotativo, mas denotativo, porque Exatamente. É real, né? Deixa eu corrigir a palavra aqui, até aproveitar para corrigir logo no mesmo programa, né? Não conotativo, mas denotativo, né? Que é fato, é real, não é? E quem tem mediunidade de vidência vê além. Exatamente. Não é isso? Vê além o que está acontecendo. Se eu estou demonstrando aqui, né, transfigurado, com uma feição não muito agradável, né? Poxa, aquela feição não é do Renato. Exato. Renato está sempre sorrindo, está sempre, né? Ainda que não esteja contraindo os músculos da boca para mostrar o sorriso, mas ele está sempre com um semblante leve, suave, né? Suave, mas ele está ali com alguma interferência. Não é o Renato. Não é o Renato. E quem tem a mediunidade de evidência vai ver exatamente o que eu estou sentindo. Quem está com o Renato. Quem está com o Renato. Perfeito, tudo perfeito. Mais. Então vamos à quarta, né? Pode acontecer... Sejam os espectadores enganados por uma falsa aparência? Boa pergunta, né? Para fazer com que a gente esteja sempre de olhos abertos, né? Responde São Luís. Pode também acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. No fato citado,
houve contração nervosa e a imaginação o aumentou bastante. Aliás, esse fenômeno é muito raro. Olha que interessante, né? Certo. Pode acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. Isso. Essas perguntas e respostas são importantíssimas e esclarece o texto. Demais. Esclarece o texto do que está sendo falado. Ele trouxe aqui uma dissertação. Opa, vamos lá as perguntas. Exatamente. Né? Chamei um espírito aqui para esmiuçar para a gente, né? Para mastigar mais ainda para a gente. Exatamente. Aqui mostra que, repetindo a pergunta, pode acontecer sejam os espectadores enganados por uma falsa aparência? Pode também acontecer, responde São Luís, que o espírito ou perispírito represente o papel que conheceis, ou seja, o espírito em questão vai se apresentar perispiritualmente com uma coisa que se identifique com você, mas que não pode não ser aquela pessoa ou aquele espírito, né? Ele tem essa plasticidade. Aliás, o perispírito é plástico, né? Você tem como modificar, tem como mudar, e não necessariamente só os espíritos bons, né? Certo. Os espíritos que sabem manipular esse tipo de situação fazem isso com uma certa destreza até, ainda que sejam espíritos ainda não comprometidos, né? Então tem que ter um cuidado, né, Renato? Isso bate com aquele ditado, né? As aparências enganam. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Nossa, né? Isso aí. Vamos para a quinta, né? Isso. Diz o seguinte: o papel do perispírito seria análogo, ou seja, parecido ou igual ao que se passa no fenômeno de bicorporeidade? Sim. Sim, responde São Luís, e a gente vai trazer já a bicorporeidade, se não me engano, está lá no vamos ver livro aqui, dos Espíritos, também fala sobre isso. Vou tentar trazer aqui. Tu vai tentar buscar aí, isso. Enquanto eu repito aqui. O papel do perispírito seria análogo, parecido, paralelo, igual ao que se passa no fenômeno de bicorporeidade? Bicorporeidade e transfiguração, né? Esses fenômenos, está lá, aqui eu trouxe do capítulo 7 do livro dos médiuns, porque fala lá no livro dos médiuns, né? Esses dois fenômenos, no item 114, tá? Esses dois fenômenos são variedades de manifestações visuais, tá? A bicorporeidade é você poder estar em lugares, né? diferentes, né? Transportando o seu corpo para lá, tá? Então vamos continuar a leitura, que diz assim: por mais maravilhosos que possam parecer, à primeira vista facilmente se reconhecerá, pelas explicações que deles se podem dar, se não saem da ordem dos fenômenos naturais. Ambos se fundam no princípio de tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte, né? Que se aplica ao perispírito dos vivos. Tá? O Bill trouxe para a gente a questão da plasticidade, das propriedades do perispírito. Muito bem, trouxe para a gente de tudo que ele pode fazer, tá? Com relação à sua visibilidade, tangibilidade, né? e tudo mais, tá? Então, com relação a essa pergunta 5 e a resposta, busquem lá o capítulo 7 do livro dos médiuns, que fala da bicorporeidade e da transfiguração, como o Renato nos trouxe, é o item 114. Isso. E agora vamos avançar aqui, né, Renato? Isso, vamos lá. Pergunta número 6. Tá. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja o desaparecimento do corpo real, a fim de que os espectadores não vejam senão o perispírito sob uma forma diferente? Vamos à resposta de São Luís. Não propriamente desaparecimento físico, e sim oclusão. Entendei-vos sobre estas palavras. Então ele não desaparece fisicamente, mas ele se esconde. Isso. É isso? Perfeito. Fica escondidinho lá, mas não desapareceu. Não desapareceu. Não tem como. Vamos lá. Aí seria mágico, né? Feito mágico aí, né? Enfim. Sim. Vamos lá, no item 7, pergunta número 7. Pode resultar do que acabais de dizer que no fenômeno da transfiguração podem ocorrer dois efeitos? Primeiro seria a alteração dos traços do corpo real em consequência de uma contração nervosa. Segundo,
a aparência variável do perispírito tornado visível. É assim que devemos entender? Repito, parece resultar do que acabais de dizer que no fenômeno da transfiguração pode ocorrer dois efeitos. O primeiro, a alteração dos traços do corpo real em consequência de uma contração nervosa. Perfeito, você muda ali a sua feição, a sua expressão. E segundo, a aparência variável do perispírito, tornando ele visível. É assim que devemos entender, ou seja, como nós falamos da elasticidade do perispírito, da mudança que se opera ali, e a resposta de São Luís é bem grande, né, e comprida, certamente. Certamente. Então, ou seja, claro e objetivo, isso aí, né? É claro e objetivo. É isso mesmo. É isso aí. Né? A leitura foi essa. O que eu vou retratar, né? O que eu vou passar com a contração muscular da minha face para mostrar o que eu estou recebendo, o que eu estou sentindo, o que influência perispiritual está vindo do desencarnado para o meu perispírito, vai demonstrar o que o perispírito, o comunicante está sentindo. É uma fidelidade. Está aí, passando. Né? Né? Está passando, já comentamos sobre isso. É fidedigno. Não é? Se eu mostrar gargalhada, eu posso estar... né? Ser um zombeteiro. Exatamente. Se eu estou sorrindo, se eu estou chorando, se eu estou apenas debochando. Sim. Não é? Por aí vai, né, Bill? Por aí é fácil de compreender, identificar. De entender. Certo. Né? Nós temos aqui a número 8, dá tempo. Número 8. Qual a causa primeira desse fenômeno? Como se dá? Por que se dá? Enfim, qual é a causa primeira? E responde São Luís, a vontade do Espírito. Isso basta. Isso basta. Né? Enfim. A última agora, né? Todos os espíritos podem produzi-lo? Muito boa essa pergunta. Vamos dar a resposta, né? Não. Não. Nem sempre os espíritos podem fazer o que querem. Olha que beleza aqui pra gente marcar aqui. É a vontade dele. A vontade dele, mas sob permissão. Isso, nem sempre podem o fazer. Eu quero, ok, mas vai ser permitido? Eu não sei. Isso é muito importante, né, antes da gente fechar, pra gente entender, né, que nada está solto, né, Renato? Tá tudo sob a égide de uma força maior, da força de Deus, da força do Cristo, para que a gente não fique achando que nós estamos sob o domínio dos espíritos ainda não comprometidos. Não. Tudo que acontece, tanto que nós identificamos como bom ou como ruim, está sob a égide maior de Jesus. Sem dúvida. É isso? Tem toda uma supervisão, tem toda uma autorização de Deus, senão estaria passando à frente, né? E não é assim que funciona. Exatamente. Tá? É isso, das leis naturais, das leis do universo. Que rege o universo. Nós chegamos aqui ao último programa do mês de julho de 2022, agradecendo a presença de todos na técnica, todos os ouvintes, aqueles que irão nos assistir, nos ouvir no site, nas reprises. Um beijo no coração de todos, muita paz. Renato Souza, meu parceiro. Exatamente isso. Até o próximo programa. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.